agora a Sofá Digital lança fundo de investimentos em filmes. No dia 9 de novembro, a Sofá Digital, agregadora de dados e distribuidora de conteúdo audiovisual, tanto para Transactional VOD, né, que é o Video On Demand, Subscription VOD e Advertising VOD, anunciou o lançamento de sua gestora de fundos de investimento com foco em filmes nos cinemas e no streaming da América Latina. Durante o evento online, a empresa mostrou interesse em investir em produções com potencial de cinema e Premium VOD e montou um modelo de negócio que irá suportar diversas etapas da cadeia criativa, incluindo financiamento de projetos, aquisições, custos de distribuição, que é normalmente conhecido como P&A, que é o Print and Advertising, e antecipação de recebíveis de plataforma de streaming. Com essa ação, a Sofá Digital inclui mais um braço para suportar a cadeia de negócios, que já inclui a distribuidora Synapse, adquirida em 2018, e o site de conteúdo Filmelier, que traz notícias sobre o mundo do cinema e também oferece um banco de dados detalhado para ajudar o usuário a achar em qual plataforma o filme que deseja ver está disponível. Então, cinemas, streaming, ele lista tudo lá. E atrai hoje mais de 2 milhões de usuários únicos por mês. O modelo aplicado no novo fundo já estava sendo testado há algum tempo, apenas internamente na Sofá Digital. E agora pretendem abrir para investidores externos, disse o CEO da empresa, Fábio Lima. A expectativa é movimentar mais de 100 milhões de dólares até 2024, de acordo com Herman van Uslar, gestor do fundo. Mesmo dedicada ao conteúdo infantil e às comédias, a Sofá Digital anunciou a produção de 5 novos filmes, como Lucas Neto em Hotel Mágico 2, Hora de Brilhar, Alice no País da Internet, Acampamento Galáctico e Barraco de Família, e já ter distribuído animações como o francês Astro Kid e o chinês The Ladybug, entre outras. Ainda não há projetos animados sendo contemplados pelo fundo. E aí, sabe, o que você achou desse novo fundo? A gente já vem falando, né, sobre investimento privado, né? Essa é uma ação nesse sentido. Bom, primeiro eu fiquei muito curioso com esse título Barraco de Família, né? Fiquei pensando que tipo de projeto é esse. Filme de comédia, né? Eu fiquei curioso, assim, mas enfim. Eu confesso que eu, nos últimos meses, principalmente, eu tenho ficado um pouco reticente a comentar fundos, até que a gente veja os resultados deles. Lógico que eu vou ver de forma otimista, tal, mas eu não sei, eu quero ver o negócio funcionando. Eu sei que aí está falando que não tem projetos ainda animados contemplados, mas eu vejo pelos Estados Unidos que a gente vê aí que vários fundos estão investindo em produtoras e tal, mas está demorando para a gente ver os resultados, né? Então eu confesso que eu tenho dificuldade de querer tecer muitas explicações ou muitas hipóteses ou muitas esperanças, porque eu quero ver o que a gente até anunciou ano passado, com grandes promessas aí de fundo, e a gente não, na parte de animação, a gente ainda não viu, né? Então, inclusive lá do Lester também, lá do John Lester, lá com aquela produtora, lá também tô vendo. Não sei se você tem outras informações, outras novidades para agregar isso, mas eu confesso que toda vez que tenho notícias sobre fundo, eu fico meio pé atrás agora para ver um pouco mais o que vai acontecer com as produções. Então, assim, eles não, pelo menos das informações, eu participei, né? Eu assisti a apresentação oficial. Esse modelo, basicamente, o que ele já tem, é um modelo que ele, como eu disse, eles já usam hoje, né? Então, que envolve toda uma dinâmica diferente, como a gente falou na questão da Disney especificamente, né? Falando como tudo está se adaptando para o streaming. No caso da Sofá Digital, Sim. como é uma empresa que ela na verdade, ela é uma empresa, é uma agregadora, né, de conteúdo, mas ela também é uma empresa de dados, né? Então ela está sempre em contato com distribuidores, com as plataformas de streaming, né, porque ela também distribui para cinema e tudo mais, né? E tem toda essa dinâmica, esse modelo de negócio de, por exemplo, o Netflix, pelo que já quero deixar aqui meu agradecimento para o Renan Frade, né, que ele trabalha na Sofá Digital, trabalha no Filmelier especificamente, e deu um grande amigo, já trabalhou no Judão, então ele me tirou algumas dúvidas que eu tive, até principalmente com a parte de animação, que não foi abordada necessariamente na apresentação, tanto que eles não, o plano deles agora não é investir em séries, tá? Eles estão falando, esse fundo é especificamente hoje para filmes, né? Tanto que até ele me falou sobre a questão da questão da Synapse especificamente. A Synapse é uma distribuidora que agora faz parte, né, da Sofá Digital, e a Synapse ela tem alguns títulos, como eu mencionei, não só eu mencionei o Astro Kid e o The Ladybug, mas ela tem outros, acho que 4 ou 5 que elas já distribuíram. Tem inclusive um francês que está vindo, que vai ser distribuído acho que esse ano ou começo do ano que vem.
Eu esqueci o nome agora, é Psi, se eu não me engano, e tem um subtítulo. Né? Então, esse modelo de negócio envolve muitas coisas, como, por exemplo, o Netflix, quando ele compra, né, então ele licencia o filme durante X tempo, esse pagamento ele não é feito total de uma vez só. Então, por exemplo, se ele licencia o filme por 4, 5 anos, ele vai fazer os pagamentos com referência a isso trimestre a trimestre. Então, muitos dos acordos que são feitos, então, se a pessoa vende para o Netflix por um valor, digamos, vou chutar um valor aqui, 10 milhões, puxa, 10 milhões cobre a minha produção. Perfeito. Só que esses 10 milhões ele não vai receber. Se o Netflix ficar com 4 anos, ele vai receber 10 milhões, digamos, se esse é o acordo feito, né? É escalonado, né? Exatamente, é escalonado. Só que aí o que acontece? O fundo estaria para, por exemplo, para dar uma garantia também pro produtor, assim que todas as pontas estiverem amarradas, então um serviço de streaming se mostrou interessado, então uma TV conseguiu distribuidores em filmes, porque assim, a Sofá Digital ela é na América Latina, né? Então, consegui distribuidores pelos países da América Latina. E, obviamente, você tem um tempo para fazer esse pagamento. Então, dependendo do projeto, esse fundo já daria todos os recursos para a produção daquele conteúdo. Né? Então, a pessoa não estaria esperando esse projeto. Isso é uma das opções, né? Porque eles podem realmente chegar ao projeto do zero e falar assim: olha, gostei desse roteiro, vou investir para produzir tudo. Porque ele também já tem todo o canal, ele já sabe o que o público está procurando, porque ele tem essa inteligência por trás, sabe? Ele já tem o contato direto com distribuidores, com serviços de streaming. Às vezes um projeto que já está pronto, tá resolvido, tá aqui, o filme está pronto. Mas justamente por coisas de produção, que a gente sabe, né? Estourou o orçamento e eu não tenho mais o dinheiro para fazer a divulgação. Então o fundo pode ajudar com isso também. Então, e eles deixaram claro que inicialmente eles estão trabalhando só com investimento privado, né? Não tem nenhum tipo de edital de governo, qualquer ajuda governamental para isso. Não que, acho que o próprio Fábio Lima comentou que assim, não que no futuro não dê para fazer como se fosse algum tipo de, vamos dizer assim, de coprodução, na verdade, né? Então, organizar uma maneira onde entre também editais governamentais ou estaduais, né? Federais ou estaduais, para isso. Então, eu pessoalmente achei uma medida bem interessante. É um dos que tem um histórico, né? Se eu não me engano, vai me fugir agora desde quando que a Sofá Digital realmente existe. Acho que é 2013, mas eu posso estar enganado. Então, mas ela tem, e ela sempre foi focada para isso, para adquirir direitos também de filmes estrangeiros para lançar Brasil e América Latina. Então ela já tem essa estrutura montada. Então agora o que ela vai fazer é, poxa, vamos também começar a produzir aqui. A gente pode entrar na questão não se foi falado sobre isso, mas eu acho que é uma boa visão de falar assim, poxa, a gente consegue montar também, pensar, porque assim, eles investem em marcas muito, muito grandes e fortes no Brasil, que às vezes escapa do nosso dia a dia, né, Selby? Como, por exemplo, o Lucas Neto. O Lucas Neto mesmo entrou na live e falou com o pessoal, falou com o próprio CEO, porque eles têm uma parceria muito, muito junta, porque o Lucas Neto é um sucesso nessa parte de VOD. Né? Não Sim. só no YouTube, mas os filmes que eles têm feito para VOD têm realmente tem tido muito sucesso. Gato Galáctico, eles vão produzir também. Esses outros filmes infantis, tudo bem, aqui tem um foco maior em filme infantil e comédia. Né? Mas eu fico vendo isso e falo assim, poxa, vai começar a investir, é legal investir em animação. Mas será que essas animações, até mesmo essas que eles trouxeram, teve algum sucesso? Porque eu vi as 5 animações, eu não conhecia nenhuma, nunca tinha ouvido falar. Inclusive, essa chinesa Ladybug. É a minha dúvida. Entendeu? E eu não estou falando específico. Eu citei o exemplo dessa animação chinesa, que a gente já falou milhões de vezes do problema da China realmente sair com os produtos dela pro Ocidente, vamos dizer assim. Mas até as outras animações, tem animação francesa, tem uma animação, acho que dinamarquesa, uma ou outra ali que a Synapse já distribuía. Né? Então eles têm essa informação. Talvez esse seja um caminho para falar assim, talvez não seja agora o momento, ou pelo menos o conteúdo que a gente tem trazido de animação não tem encontrado mercado aqui. Ou talvez não tenha. Qual é a minha dúvida? Não sei se você ouviu isso porque é sempre uma discussão quando há esses fundos, né, que acabam sendo mediadores praticamente, né, entre produtor e o distribuidor ali, fica no meio. Mas é justamente sobre a sustentabilidade do produtor, porque muitas vezes o produtor ele consegue ajuda, né? Ele consegue um investidor, algum conjunto de empresas ou que conseguem bancar o projeto, às vezes ele consegue até
sei lá, vender para um canal, se tiver sorte, que o Brasil é mais complicado nesse ponto. E há esse problema mesmo aqui no Brasil, é uma dificuldade de você comprar o conteúdo se ele não foi testado antes, mas a minha dúvida é essa, porque você tem o fundo, tá, mas aí banca aquela produtora, ela produz aquilo e depois acaba, né? Porque aí o que o produtor vai fazer depois? Ele vai ter que fazer um outro projeto para que esse fundo apoie também. Então, a minha dúvida é se há uma continuidade ou o produtor ele continua à deriva, né? Da mesma forma que ele fica dependente de editais, ele ficaria dependente desses apoios com o fundo, porque não é uma coisa sistemática, né? Não é uma coisa contínua. Não sei se isso foi discutido. Não me recordo de algo assim, mas eu estou agora, né, extrapolando, baseado na sua pergunta e no que foi apresentado, que assim, os filmes anunciados foram filmes, como eu falei, assim, são marcas conhecidas, ou então no caso, que é o Barraco de Família que eu te falei, né, você tem um filme com a Cacau Protásio, como principal, tem a Nanny People, tem vários atores conhecidos, né, de comédia aqui no Brasil. Então, assim, eu não digo nem... eu não vou nem usar o filme de comédia necessariamente, mas como você falou mais nesse processo recorrente, então eu acho que eu vou usar muito mais o do Lucas Neto e o do Gato Galáctico, que ele já tem um público gigante e estão toda hora cuspindo filmes novos. Faz parte do modelo de negócio deles. E aí você entra nesse processo. Ou pelo menos esses serão os processos que vão manter o fundo rodando também. Entendi. Então, mas assim, eu digo isso, é a minha percepção. Ao mesmo tempo, não entrou em detalhes sobre, olha, como vai funcionar o fundo mesmo? Olha, tá aqui as informações, quais são os requisitos que você precisa cumprir para realmente ter acesso a esse fundo, tal. Isso realmente não foi divulgado, pelo menos até o momento. Tá? E então não saberia te dizer exatamente quais são os pontos. Vai ser legal quando essa informação sair, ou ela estiver disponível, para a gente pegar, realmente revisar e ver. E depois, realmente, como eu já falei, assim, eu quero agora no ano que vem chamar realmente umas pessoas, eu gostaria de chamar o Fábio Lima, o Renan. Renan já está ouvindo isso, já sabe que ele já, desde o primeiro dia da animação, já chama para ser entrevistado, e eu fico meio que... Você fica prometendo, não pode prometer. Eu não fico empurrando com a barriga, eu só falo assim, o seu momento vai chegar. É isso que eu falo para ele. Né? Para realmente, porque o Renan também ele tem uma grande experiência com ele. Ele já trabalhou no Netflix, na área de comunicação também, durante um tempo. Então ele tem bastante experiência na área para ajudar esse nosso entendimento. Por exemplo, esse processo desse pagamento fracionado, né, de trimestre em trimestre, eu não sabia que o Netflix fazia dessa maneira. Né? Então, ele tem bastante coisa que eu acho que ele pode acrescentar e ajudar a gente entender melhor esse mercado. Né? De qualquer maneira, eu gostei muito dessa solução. Eles fizeram barulho sobre isso, então eles estão querendo ficar para o mercado, falar assim: estamos aqui, estamos tentando pensar em alternativas para financiar novos projetos. Agora, por mais que eu queria muito que tivesse pelo menos uma animaçãozinha, uma só, eu acho que é um primeiro passo. Né? Então eu gostei, achei interessante, eu quero ver, como eles falaram assim, a previsão deles é chegar em 100 milhões assim, né, de dinheiro para investir, 100 milhões até 2024. Detalhe, é 100 milhões de dólares, não de reais, 100 milhões de dólares já rodando nesse fundo até 2024. Né? E óbvio que eles também estão querendo abrir isso, não só as regras para quem quer captar esse investimento, mas para quem também quer investir. Então eles vão abrir as portas para investidores particulares, ou então, né, empresas ou pessoas, para chegar lá e investir nesse fundo. E aí ele tem toda a inteligência, e o investimento, pelo que eu entendi também, assim, é um investimento no fundo, não é num filme necessariamente. Agora, eu não sei também se eles vão ter algum padrão, alguma coisa para isso, se você pode investir no filme, no projeto específico. Né? Mas eu pessoalmente gostei, achei uma boa iniciativa, ele já vem uma estrutura muito forte, né, muito embasada de inteligência para saber se realmente aquele tipo de projeto pode ter um retorno financeiro, Brasil e América Latina. Então, novamente, isso aqui é o último segmento do radar, vamos acompanhar, porque isso aqui vai ser um desenvolvimento bem interessante.